É agora? É agora. Vamos falar com eles? Então vamos. Muito bem. E o que eu digo? O pessoal da igreja está nos ouvindo. Sim. E o que nós temos que dizer para eles? Quê? O quê? Amém. Que amém. Nós temos que dizer o seguinte, ó pessoal, nas próximas semanas nós estaremos na sua igreja, eu e toda a nossa turma compartilhando com vocês de momentos especiais. E o vô? E o vô, e também o nosso queridíssimo Tiago. Sim. Toda a nossa equipe estará juntos aí, reunidos na sua igreja para um momento especial. Para isso, nós pedimos a você que esteja orando por esses momentos que vamos estar juntos aí, que você esteja se preparando para esses momentos. E que também se prepare para dar risada. Sim, claro, muito riso, muita alegria, muita diversão, mas principalmente um recado e uma mensagem especial para você nesse dia que estaremos aí. Portanto, avise os amigos, convide os vizinhos, todas as pessoas para juntos estarem aí na sua igreja na data marcada. Esperaremos por vocês. Vamos dar continuidade a nossos estudos com a série Parábolas de Jesus. Nós vamos, tá lá no telão, vamos dar continuidade a essa noite, entendendo a vida aos olhos do Pai. Como é que Jesus vê o mundo e através dos exemplos que ele pega na natureza, pega a criança, pega o joio e o trigo, pega a família do filho pródigo e traz isso uma mensagem que nos fala o coração, que nos discipula, que nos orienta. E nessa noite nós vamos trabalhar a parábola do rico e do Lázaro, com o título para essa noite, Entre o Céu e a Terra. Por que entre o céu e a terra? Porque essa parábola tem duas grandes cenas. Uma primeira que se passa aqui, no nosso mundão, e depois uma segunda promovida. Então, já vamos ver. Nosso texto então se localiza na parábola do rico e do Lázaro no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante. A minha tradução é da nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Se você está com a Bíblia diferente, quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Diz assim o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto de sua casa. Lázaro fica ali, procurando matar a fome com as migalhas que caía da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber a sua ferida. 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu de lá longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento.
Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para o avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for lá, e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutaram Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, na tua santa presença e diante da tua poderosa palavra, como acabamos de ler, a tua santa lei, nós te agradecemos por ela estar em nossas mãos, por podermos ler, aprender, sermos orientados por ti. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus. Ensina esse coração pecador e transforma em nome de Jesus. Amém e amém. Relação com as parábolas anteriores. Essa parábola, talvez você tenha visto lá no comecinho do texto, escrito assim: Jesus continuou. Talvez falando ainda Jesus, alguma coisa assim. Ele vinha falando de outras parábolas. No capítulo 15, o presbítero Marcelo falou da parábola do filho pródigo. E aí no final do 15, no 16, ele vem falando aos fariseus. Uma turminha, gente boa, que gostava de perturbar Jesus. E começou a perguntar e falar sobre as riquezas. E Jesus dizendo: aonde estiver o coração, se o teu coração estiver nas riquezas, se estiver amando as riquezas, nada disso tem valor. O filho pródigo, ele usou muito mais. Eu vejo aquele texto trabalhando não só a questão do filho que saiu, mas do filho que ficou e depois reclamou das riquezas. O Senhor deu dinheiro para aquele menino, foi embora, ele desperdiçou tudo que você tem. O rapaz estava preocupado com dinheiro. No verso do capítulo 15. No capítulo 16, de 1 a 18, as riquezas de origem iníqua, de origem pecadora, que rouba. Os amantes do dinheiro. Riquezas espirituais são maiores que as terrenas. Isso tudo Jesus vem trabalhando no capítulo 16. Há uma vida íntegra nas grandes e nas pequenas coisas. Jesus vem trabalhando o coração nas coisas de Deus, nas coisas valiosas do alto e não nas coisas terrenas, para aqueles que se apegam ao dinheiro de uma maneira como uma idolatria. Jesus vem tratando disso. Aí Jesus continua dizendo de uma parábola que fala de um rico e de um pobre. E aí nós temos duas cenas. Ô Gui, vou dar um sinal assim para você, tá bom? Eu tinha um passador de slide que me deu problema e eu não estou passando. Então eu estou passando o meu computador aqui, o Guilherme está passando lá para vocês. Então, Gui, meu passador é um indicador assim, beleza? Então não vamos. Então, Gui, passou lá. No presente, na vida terrena, nós temos a vida e morte do rico, a vida e a morte do pobre. E essas duas são muito opostas, antagônicas, diferentes. E Jesus pega essa questão muito da riqueza. Na vida do rico, nós temos uma roupa cara de púrpura. E a púrpura, impressionante. Ela é tirada da coloração das ostras, uma quantia muito pequenininha, para juntar tinturaria, para pintar roupas, tingir roupas. É muito caro, muito escasso. Por isso é uma roupa muito cara, uma roupa de púrpura. E a roupa e o manto na qual entregaram para Jesus na sua crucificação, no seu julgamento, é um manto de púrpura.
Por isso chamaram ele de rei dos judeus, porque ele foi usado não só uma coroa de espinhos, mas uma capa de púrpura, que só os reis tinham condições de ter. Esse rico tinha uma roupa do nível dos reis, muita comida, dava festas todos os dias. No dia de sua morte, a gente pode imaginar um pouco, nem tudo ali está no texto, mas a gente imagina, com muita cerimônia, com pessoas presentes, né? Eu coloquei pessoas e presente, errado, né? Pessoas presentes. Ele não recebeu presente na morte, tá? É tudo. E coroas de flores, é do nosso costume. E recebeu um túmulo, porque ele foi enterrado. Eu não sei, pensando no pobre. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. O rico também morreu e foi sepultado. Não ajuntei riquezas aqui na terra, onde as traças e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Mateus 6, 19 e 20. Temos então agora a cena e as características do pobre. Começar pelo seu nome é maravilhoso, Lázaro. O nome do rico não é citado. Na Bíblia americana, King James, diz o nome lá como Dave, mas é o único lugar, só na tradução dos americanos para falar o nome. Nenhuma outra tradução põe nome nesse indivíduo, mas lá 10. Mas biblicamente a gente crê, na nossa Bíblia, tradução Almeida e qualquer outra português não tem. O nome de Lázaro pode ser entendido como Loézer, sem ajuda, ou Eliezer. Deus vem em ajuda e vem em socorro. Seja um, seja o outro, os dois cabem muito bem para Lázaro. Porque um cara que foi abandonado pelo mundo, mas ao mesmo tempo ajudado por Deus, acolhido por Deus, socorrido por Deus. O mundo pode desamparar, meu irmão, mas Deus te quer, amém? Glória a Deus, que nome bonito. E a vida do pobre como era? Vivia seminu, frio, faminto, porque comia das migalhas que caía, que alguém jogava, ficava ali jogado à porta da casa do rico, e às vezes dormia na rua e o cachorro lambia suas feridas, porque ele tinha muitas chagas, muitas feridas. Como que um mendigo de rua vai cuidar dos seus machucados? Mas ele também morreu, e talvez jogado em uma vala. Não teve uma cerimônia. Como indigente, sem um túmulo, apenas um buraco na terra e jogado terra e pá em cima. Sem parentes, sem ninguém presente. Diz o verso 20, havia um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Nós vemos falando que as coisas de Deus são opostas das coisas do mundo. O que é legal para o mundo? O que é legal para os nossos olhos? Prosperidade, riqueza. Mas Deus, na sua graça, no seu poder, Ele não está preocupado com o que o mundo pensa, mas sim com o seu amor e com a forma de Ele ver esse mundo que Ele criou. E os padrões que Ele quer para a nossa vida são os padrões dEle, os padrões que estão na sua palavra. E não é o padrão do que o mundo vai criando, o que o social e a cultura vai criando. O mundo vai se modernizando, que às vezes não é modernidade, é retrocesso. E a palavra e o padrão de Deus
A palavra tem que ir, sempre volta para a palavra, porque é o padrão de Deus que nós queremos, não os padrões do mundo. E nós vamos entender porque essa palavra fala dessa diferença, os padrões de Deus e os padrões do mundo. Henry Nouwen nos dá uma frase muito boa: mantenha os seus olhos naquele que se recusa a transformar pedras em pão, que não pula de uma grande altura e abdica de governar com grande poder temporal. Mantenha os seus olhos naquele que diz: bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram e aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mantenha os seus olhos naquele que é pobre com os pobres, fraco com os fracos e rejeitado com os rejeitados. Aquele que fez essas coisas e a fonte de toda paz. Henry Nouwen está aqui pegando alguns textos, né? E fazendo uma reflexão, um catado do conceito de Deus, de que Ele não está... Os padrões do reino não estão voltados para as riquezas do mundo. Porque Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus não está voltado para a aparência. Se você é bonito, grande, alto, pequeno, careca, cabeludo, magrinho, barrigudo. Porque como Samuel chegou na casa de Jessé, ele procurou dentre os filhos de Jessé: esse é grandão, bonitão, parece o Cris, é esse o cara, esse é bom, né? Ele falou: ele é bom, mas para rei eu quero pequenininho. Não, mas é muito pequenininho. Ih, que lá, nem para cuidar das ovelhinhas direito serve. Serve porque os irmãos não viam o leão e o urso que ele matou, porque ele estava sozinho no meio do pasto, cuidando das ovelhas. E Deus sabia e via todas as coisas, falou: é aquele que eu quero. O padrão de Deus é diferente, entende? O padrão de Deus pega um inculto e transforma em culto, em estudado. Pega o rejeitado e humilhado e exalta. Mas ao mesmo tempo em que o mundo exalta, Deus humilha. O que o mundo diz que é bom, Deus diz: eu rejeito. Não vamos pelos padrões do mundo. Nós temos a cena do mundo presente, mas temos a cena do futuro. O que aconteceu depois da morte do rico e do pobre? O rico, depois da sua morte, foi ao Hades, ao inferno, lugar dos mortos, sofrimentos, dores e sede. E eu não quero aqui me ater direito que tipo de lugar é esse. Tem alguns que dizem que já é o inferno, outro diz que é o lugar dos mortos. Tem alguns teólogos que falam que apenas era o Hades, o lugar de repouso dos mortos. E depois que Jesus ressuscitou, então Cristo tirou do Hades todos os que estavam dormindo e levou aos céus. Trouxe contigo o cativeiro e restaurou, e agora o lugar dos mortos é direto com Cristo no céu. São teologias que eu não quero me ater a isso, mas de uma maneira mais direta, o rico não foi para perto do Pai, não foi com Deus, mas o pobre, depois de sua morte, estava ao lado de Abraão. Vamos entender como sendo os céus, levado pelos anjos, está muito feliz. Foi legal essa frase. Ele está bem. E o outro estava em tormento. Ué, mas um dia antes, quem que estava dando festa? Quem que estava na festa? Quem que estava tomando todas? E quem que estava sofrendo com chagas? Gente, a gente tem que ter respeito pelas outras religiões, mas a gente tem que falar a verdade. O que está errado. Assistindo o filme que fala lá da vida do Chico Xavier, que depois da morte tem uma casa não sei de quê. Como que é o nome daquele filme? Alguém lembra? Alguma casa de Deus, a casa não sei das quantas, a casa, sei lá. E eu estava curioso para ver aquele negócio lá, para ver como que é esse negócio. Aí depois me irritei e tirei. Mas vi o comecinho. Como que é o comecinho? O cara morreu, estava tudo tribulado, acidentado, machucado. Aí morreu. Ele entrou no céu de maca. Do jeito que ele estava arrebentado, ele entrou no céu de maca. E foi direto para o hospital. Chegou lá no céu, tinha hospital, doutora Carla. Se você estava cansada de trabalhar e cuidar dos tribulados aqui,
diante dessa teoria, você vai continuar trabalhando lá. Lascou-se, não vai ter aposentadoria. Aí o cara morreu tudo arrebentado, chegou lá, ele estava assim, meio que na sala de espera. O cara cuidando, ajeitando. Falei, gente, se isso é céu, tô fora, não tá esquisito esse negócio aqui. O cara chegou no céu todo quebrado, arrebentado. Mas a palavra não fala isso. Diz que o cara que estava com chagas chegou de perto do pai Abraão feliz, bom, perfeito. No céu não há choro, não há ranger de dentes como tem no inferno. Lázaro estava bem demais, bem acompanhado, aliás, né? Passando entre o céu e a terra, o tema dessa noite, vamos pensar no sentido entre o padrão de Deus e o mundo. Qual que é o padrão de Deus e o do mundo? Mateus 6:24 nos diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Esse é o padrão do mundo. A quem você serve? Aonde está o teu coração? Onde está o teu amor? Onde está a sua vida? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde está o teu coração? E triste saber que algumas igrejas têm divulgado muito mais as riquezas do que é o próprio Deus. Não busca em primeiro lugar o reino de Deus, busca em primeiro lugar as riquezas. Vendo um folheto de uma igreja fazendo propaganda de suas campanhas, seus cultos, eu procurei frente e verso pela palavra Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, e não encontrei. Mas o nome da campanha, venha para a campanha tal, venha para a campanha tal, venha para... Não vou falar o nome da campanha, que vocês vão saber o nome da igreja. Venha para a campanha tal. Não vou contar que é a Fogueira Santa de Israel, não vou contar. E aí vai para a Fogueira Santa de Israel, entendeu? E que aí lá você vai ser isso, aquilo, que lá entra com fusquinha e sai com um carrão importado. Falei, quem faz o milagre? Quem faz a bênção? A fogueira. Quem é o poder? É da fogueira. Falei, Jesus ficou desqualificado nessa? Olha tá o nome de Jesus. Não tem. Não tinha. Papel assim, ó. 1 a 2 comprido. Frente e verso. E não achei. Coitado de Jesus. Fiquei com dó dele. Arrancaram ele de dentro da igreja. A fogueira tomou o lugar. É a fogueira que cura, que salva, que liberta. Pelo menos assim eles acreditam. Eu estou fora dessa. Entre o padrão de Deus e o padrão do mundo. Qual que é o padrão de Deus e do mundo? Vamos lá. O padrão do mundo tem uma matemática através dessa parábola interessante. Diz o seguinte: mais rico, se você é rico, você é abençoado, não é assim? Tanto é que o povo promete riqueza. Se você ficar rico, Deus está te abençoando. Está vendo? Olha, Deus está me abençoando. O carro novo, não tem dinheiro para pagar o imposto, mas tudo bem. Mas é assim, quanto mais rico, mais abençoado. Isso que o mundo diz. Quanto mais rico, mais fé. Se você tiver fé, então você vai ficar rico. E se você vai ficar rico, você vai ficar próspero e assim por diante. Mais rico é porque você tem fé. Meu irmão, você está pobre, a culpa é tua, que você não tem fé. Se você então é mais pobre, por que você é mais pobre? Então você vai ser mais castigado. É castigo de Deus, é falta de fé, é o oposto. Mais pobre, menos fé. Porque se você tivesse fé, você era rico. Se você é pobre, porque você está sendo castigado pela falta de fé. E se você estiver doente? Se você estiver na matemática mais doente, então é porque agora você já está sendo castigado com a ira de Deus. Doença virou então sinônimo de uma maldição, de um castigo de Deus. Qual que é a matemática do mundo? Qual que é a ideia, a teologia do mundo? Que todo sofrimento é por causa do pecado que a pessoa cometeu. Você cometeu o pecado,
você será castigado. Irmãos, eu não vejo nessa matemática do mundo a graça de Deus. Eu não vejo nessa matemática o amor de Jesus. Porque quanto mais pecado, mais castigo. Qual que era o pecado de Jó? Então tá bom. Madalena, adúltera. Os homens estavam com pedras nas mãos justamente porque dizia a lei: adulterou, foi pega em adultério, pedrejamento. Não estavam errados aqueles homens, viu? Nossa, que homens maus, queria matar a mulher pedrejada. Não, eles estavam normal. Só que depende do jeito do coração, né? E aí Jesus fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Mulher, se os homens não te jogaram pedra, eu também não, vai, não peques mais. Jesus não adulou o pecado dela, mas perdoou. Quanto maior o pecado, maior a graça. O pecado, o sofrimento humano, não é porque você pecou ontem ou hoje, é porque Adão pecou. E em pecado eu já nasci. Eu já nasci fora do Éden. Alguém aqui nasceu no Éden? Alguém aqui nasceu lá no jardim, no paraíso? Todos nós queria, né? Marcela, oh meu Deus, que pena, né, Marcelo? Que pena. Irmãos, todos nós nascemos fora do Éden, então todos nós estamos pagando não um preço, mas nós já vivemos nesse mundão do jeito que é. Então não tem mais jeito. Então a gente vai ter doença, enfermidade, nós vamos sofrer, porque nós não estamos mais no paraíso, ok? Então se nós sofremos, é porque nós estamos num mundo de pecado. E o meu pecado, eu pago por ele? O meu pecado, Jesus pagou na cruz. E qual que é a nossa teologia? Essa não é, essa Jesus reprova. Isso aqui não está certo. Essa matemática não é a matemática de Jesus. Mas a matemática de Jesus é outra. Qual que é a matemática de Jesus? Vai passando, Gui. Mais pecado igual mais amor. Amém? Se você pecou, meu irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu poderia ter trocado mais pecado vezes exponencial do amor de Deus. Podia multiplicar o amor de Deus, amém? Mas menos pecado. Eu pequei menos, mas Deus vai dar mais amor do mesmo jeito. Para Deus tanto faz se pecou mais ou pecou menos. Ele ama todos, Ele não faz acepção de pessoas. E se você é rico ou pobre, para Deus tanto faz também. Não tem diferença. Não tem diferença. Essa é a matemática de Deus. Não importa se você peca muito ou peca pouco, Deus te ama. E Deus morreu por todos os seus pecados, muito ou pouco, grande ou pequeno. Não importa se você é rico ou pobre, o importa é que Deus te ama, porque você é pecador, seja rico, seja pobre, pecando muito ou pecando pouco. O sofrimento então humano não é por causa do seu pecado, mas a teologia de Deus é que o sofrimento é por causa do pecado de Adão. E Deus usa o sofrimento não para te castigar, porque você pecou, você não tem fé, agora você está ferrado, você vai te destruir, vou te dar uma chaga, você vai ver uma dor de barriga, você vai ter cárie no dente. Se eu torcer teu cabelo e destroncar tua orelha, Deus não quer dar câncer. E todo mundo fala assim: ai meu Deus, coitado, olha, nasceu aleijado, coitadinho, não fez nada, olha que Deus injusto. A mãe dele deve ser uma perdida, olha, está pagando os erros da mãe. Gente, quanta coisa errada a gente vê nesse mundo. E já são as mesmas perguntas do mundo: Senhor, o menino nasceu cego, quem pecou, ele ou a mãe? Jesus falou: nenhum nem outro, foi para que manifestasse a minha glória. Nenhum nem outro. Deus usa o sofrimento para falar com o pecador e manifestar a sua glória. Nós temos algumas verdades sobre os mortos. Nesse texto fala sobre vida após a morte, e nós temos que tirar algumas dúvidas.
tirar algumas dúvidas. E aqui vai um alerta. Se você receber no seu Zap, no seu Facebook, alguma coisa sobre teologias não protestantes, não concernentes à palavra de Deus, passa para frente não, tá bom? Me aguarde que essa semana eu vou ter que fazer umas recomendações sobre o WhatsApp para a igreja. Me aguarde essa semana que eu estou pensando para escrever. Sobre isso nós temos algumas verdades sobre os mortos, sobre a vida pós-morte. Primeiro, não há arrependimento ou mudança de coração no Hades, no inferno, seja lá onde for. Meu irmão, o cabra depois que morreu, o morto não tem como se arrepender dos seus pecados e ficar bonzinho depois. Não adianta acender vela para defunto, não é? Seja ele bom ou ruim. Depois que o cabra, o indivíduo morre, acabou o processo de reconciliação. Acabou o processo de reconciliação. E o interessante é que no texto, se nós vermos, e quero mostrar um outro texto antes, Eclesiastes 9, 4, 6. Depois nós vamos para o texto do Lázaro e do homem rico. Diz assim, Eclesiastes 9, 4, 6. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, vivo, porque melhor é o cão vivo do que um leão morto. Gente, a palavra de Deus é demais, né? Você quer sabedoria? Vai ler a palavra. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem sentimento nem de amor, nem de ódio, de nada. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Eles estão em outra condição. Não há arrependimento. O que diz o texto nosso de Lucas 16, 25 e 26? Mas Abraão respondeu ao Lázaro: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui, não é esse texto, me perdoe, tem alguma coisa errada. Não, troquei, não era o texto que eu li não. Ô Gui, passa. Passou? Vai. Não, volta. Eu ainda estou falando do primeiro. Não há, eu estou lendo o ponto 2, desculpa. Ainda não há arrependimento. A gente vê aqui no texto, eu não coloquei no slide, o terrível do rico é tão arrogante na sua altivez, humilhação. Muitas vezes as pessoas mais prósperas humilham os pobres. E ele foi lá para o Hades. Chega lá para o Hades ainda com o nariz empinado. Abraão, pede para o serviçal, para o coitado pobre do Lázaro, servir água aqui na minha boquinha, que eu estou com sede. Bicho arrogante, até no inferno, desgraçado. Não há arrependimento, não há mudança de vida. Ele estava no Hades e continuou arrogante. Continuou na sua altivez, mandando no outro. Não houve humildade. Pai Abraão, misericórdia, Pai Abraão. Ai, meus pecados. Você não vê ele se arrependendo dos seus pecados? Ele continua na sua altivez, mandando no pobre. E ainda lá pôr aguinha na boca dele. Ai, que maluquice. Não há arrependimento depois da morte. Não há arrependimento. E aí o segundo ponto, perdão que eu estava lendo o segundo texto do segundo. Não pode haver comunicação entre os mortos e os vivos. Os espíritos não voltam, irmão. E aqui nós temos que tomar cuidado. Tanta gente, até evangélico, minha mãezinha morreu, meu paizinho morreu, está olhando para nós, está cuidando de nós. Tá não, irmão, sai fora. Teu paizinho, por mais amor que você tenha, tua mãezinha, por mais amor que você tenha, não está olhando para você, não está cuidando de você. Quem cuida de você é o Senhor Jesus, e por isso Ele deixou o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, a Palavra, a Igreja.
Não é a mãezinha que se foi, nem o paizinho que se foi, o vovô, e nem os profetas e nem os apóstolos. Não adianta pedir para São Pedro, São Judas, São João, São Expedito, seja ele quem for, se a causa é impossível, urgente, ou seja qual ela for. Não há comunicação. Ah, mas diz o texto que não há. Não há. Olha o texto nosso. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembra que você recebeu na sua vida tal? Há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui para ali não podem, como também os daí não podem passar de lá para cá. Não há como mudar para o céu, inferno, inferno, céu. Não há, esse negócio não tem como mudar não. Olha o texto de Isaías 8, 19 a 20, impressionante esse texto, preste bem atenção sobre a comunicação. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho, vou consultar a tua mão. Eles não falam arrogantemente, vem cá, deixa eu consultar, e vem consultar com espanhol, não sei porquê. Quero consultar a sua mão. Coisa assim, vai louco. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês, igreja, vocês devem responder para as pessoas que pensam assim. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Profeta Isaías, não sou eu. Meu paizinho está cuidando de mim, vou consultar, vou ver o que a mamãe fala. Tive um sonho com a mamãe, com o papai, com meu marido, com a minha esposa que faleceu, ela falou comigo. Não falou não, irmão. Sabe quem falou com você? De duas uma, você escolhe. Ou foram as suas lembranças, as suas memórias, a tua saudade que falou com você? Porque graças a Deus você tem memória suficiente para isso? Ou foi o enganador jogando setas? Ou você vai cair na sedução do maligno, ou na depressão da saudade. Pare de orar pelos seus parentes que morreram, ou acreditar que eles estão olhando ou cuidando de você. Por que eu falo de parentes? Porque toda vez quando morre pai e mãe, a gente tem um apego, fala para as crianças: mamãe lá no céu que morreu está cuidando de você, filhinho, ela está olhando para você, mamãe virou uma estrelinha, está cuidando de você, tá? Não virou estrelinha não, irmão. Está no céu, está com Deus. Amém. Engana seus filhos não. Pastor, é coisa de criança, né? Para que contar mentira? Então, eles nada podem fazer por você. Aí vai a pergunta teológica na nossa prática. Quando alguém faz um pedido para alguma imagem, algum santo, seja São João, seja apóstolo, seja Pedro, seja Santo Expedito, seja quem for, eles podem te responder? Não consulte os mortos, porque eles não pensam, não podem responder, não podem te ouvir, não podem pensar, eles não estão te ouvindo. Pastor, tem tanto milagre pedido aí pelo santo, tudo? Ou o milagre aconteceu por graça de Deus, e graça é graça, Deus dá a quem Ele quer, não é por merecimento. Mas é um pecador idólatra, não vai discutir com Deus. Se Ele quiser dar um milagre para o cara, o problema é de Deus, vai discutir a contabilidade celestial com Ele. Ou é a armação do maligno, enganador. Infelizmente, não temos outro caminho. Não pode haver comunicação entre os mortos e os vivos. Lucas 16, 29. Mas Abraão respondeu: e os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escute. Não adianta pedir por os médiuns,
para os adivinhadores, é para consultar a palavra. A palavra. Consulte a palavra. Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgado por Deus. Não tem como as pessoas voltar para falar. Estão vivas, estão mortas, estão o quê? Espírito perambulando. E infelizmente, que nós somos muito criados, muitos de nós, eu nasci na cultura católica romana, ela é arraigada de espiritismo. Porque quando se pode alguém pedir alguma coisa para alguém que já morreu, isso não é cristianismo, isso é espiritismo. E o espiritismo condena totalmente a Bíblia, porque ela coloca a cura, a evolução, a reencarnação e tira toda a obra de Cristo. E para mim então não dá para comungar umas com as outras. Nosso povo, nossa cultura brasileira tem uma mistura, um sincretismo religioso muito terrível, porque nós somos frutos de uma colonização e de uma miscigenação dos negros afrodescendentes que vieram trazendo suas magias, suas umbandas, a sua quimbanda, seja que banda for. Os negros foram se multiplicando, entrando na casa, e o senhor de engenho podia moldar o seu corpo, calar a sua boca, destruir o corpo dos escravos, mas não destruir a sua fé e a sua consciência, nem a sua religião. Ninguém destrói a religião do outro, mata, mas a religião permanece, as suas crenças ficam. E assim foi. E aí a Umbanda foi crescendo, a magia foi crescendo, e o que o catolicismo fez? Não dá para brigar com eles. A gente destrói um, nasce dois, não tem jeito. O que a gente faz? Se junta a eles. Se junta a eles. E por isso a gente vê uma imagem negra, e a gente vê a mistura. O que para alguns é Ave Maria, do lado de lá é Iemanjá. Que para uns é São Jorge, lá de lá é Ogum. Só muda o nome, mas o santo é o mesmo, ou o demônio é o mesmo. Então essa bagunça vem para a nossa cultura e acha que tudo é normal, tudo é assim mesmo. Não é normal, isso é coisa do encardido. Não há, passou. Não há arrependimento ou mudança no coração de quem foi para o Hades. Não pode haver comunicação entre os mortos e os vivos. Os espíritos não voltam. E 3, não há revelação fora da palavra de Deus. Amém? Irmão, se você quiser saber sobre as coisas do presente ou do futuro, é na palavra. Quero saber o que vai me acontecer amanhã? Não leia a mão, leia a Bíblia. Você quer saber o que vai acontecer amanhã? Leia a Bíblia. Pastor, mas essa eu não sabia que a Bíblia vai falar para mim o que vai acontecer amanhã. Leia a Bíblia. Vamos discutir no GE, Simone? O que vai me acontecer amanhã? É fácil. O que vai acontecer amanhã? Leia a palavra. Vou deixar vocês com essa atrás da porca. Diz assim, Lucas 16, 29. Mas Abraão respondeu aos seus irmãos: tem a lei e os Moisés, os livros dos profetas, para os avisar, que eles os escute. Quer saber das coisas? Palavra de Deus. Isaías 8, 19 e 20. Algumas pessoas não vão pedir a vocês consultar. Nós já ouvimos a palavra. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Quer saber do futuro? Palavra de Deus. E Deus vai responder como? Pela palavra. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito tem a sua igreja. Pastor, não sei o que Deus quer para mim amanhã. Então vai ler a palavra. Vai buscar em oração, que Deus vai te dar sabedoria. Não é isso que nós cremos e pregamos? Deus vai te dar a direção, meu irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, pastor. Clama que Ele vai te dar.
E Deus tem muitas formas. Através da palavra, através de um cântico, através de não sei o que, de uma música, através do seu filho, através do seu marido, sua esposa, através de muitas coisas. Muitas formas. E queremos, já concluindo, que esse texto também de Lázaro e o rico nos ensina que só há dois caminhos. Gui, passou? Só há dois caminhos, pode passar. Só tem o céu ou o inferno, onde no céu está o Lázaro e o rico. Pode passar tudo? E agora fica com a resposta com cada um. E você? Para onde você vai? Difícil? Ah, pastor, eu não sei para onde eu vou. Não adianta discutir esse assunto depois que morrer. Tem que ser discutido agora. Pastor, eu não sei, pastor, deixa o negócio de morte para lá, pastor, eu não gosto de morte não, pastor. Quem não gosta de morte sou eu. Eu gosto de vivo. Seguinte, temos que discutir para onde você vai quando morrer, é hoje. Porque depois não adianta, vela não resolve nada. Eu até tinha um pensamento aqui meio crítico da minha parte. Se você acende uma vela com um cara que está morto, então você já quer dizer que ele está no escuro. Gostou dessa? Ah, tem que iluminar o caminho dele, coitado. Então você está afirmando que ele está nas trevas, então. Você vai acender a vela aqui, isso é fé demais da conta, né? É até para bater palma, que fé que tem, mas numa coisa tão doida. Coisa tão doida, que uma vela aqui acende o inferno lá. Isso é telepatia luminosa. Telepatia luminosa. Você põe uma vela aqui que vai iluminar o inferno vai ficar iluminado com a velinha que você acende. Velinha poderosa. Mais do que laser esse negócio. Incrível, né? E não sei. E ainda põe no pé do túmulo. Coitado, vai pegar fogo no caixão, só se for. Não sei como que vai iluminar. Irmãos, nós temos que entender que depois que morre não dá mais certo não. Se você tem que decidir por Jesus, é hoje. Se você tem que orar, é hoje. Se você tem que evangelizar o teu parente, é hoje. Se você tem que falar de Jesus para alguém, é hoje. Se você quer ver esse banco vazio, devo falar uma coisa assim, dói no coração de qualquer pastor. Se não é, ele não é pastor esse negócio. É ver um banco vazio. Dói no peito. Rapaz, quem faltou? Pastor, fulano não faltou hoje não. Então esse banco, essa vaga, vamos brincar com a palavra vaga. Essa vaga é de quem? Pastor, não está sem dono. Tem nenhum irmão que costuma sentar nesse banco. Então, meu irmão, é pior. Porque uma falta, em vez em quando, pode acontecer, né? Agora, o problema é banco sem dono. Quer dizer que nós não estamos pregando o evangelho. E se tem gente que não senta nesse banco, em que banco que ele está sentando? Se tem gente que não está sentando nesse banco, em que banco que ele está sentando? De qual bar? De qual boteco? De que lugar que ele está sentado? Que devia estar aqui. Eu tenho me preocupado muito com o nosso crescimento espiritual da igreja, crescimento em números, crescimento financeiro, crescimento em ministério, crescimento na obra, crescimento na oração, crescimento na hora da vigília. Quantos foram na vigília sexta-feira? Os que não foram, amém, a gente sabe. Fica na paz, né, irmão? Não briga comigo não. Mas estava eu, o Tiaguinho e a Débora. E uma vez eu já dei uma bronca na igreja, que normalmente quem vai é eu, Tiago, a Débora, a Loídia, a Belinha e a Jacil. Não sei porquê, só o Ministério de Louvor que vai orar. E o restante da igreja não ora por quê? Não sei. É o contato com as coisas de Deus. Nós devemos buscar as coisas de Deus. Sou apaixonado pelo momento de oração e da vigília. Pastor, gostaria de ver mais a igreja orando. Ah, pastor, eu oro em casa. Pô, mas caramba, uma vez só por mês, gente. De 31 dias, vai orar uma vigília um só. Uma sexta-feira. Não é pedir demais, pelo amor de Deus. 12 no ano. Não é.
300 e tantos dias, só por causa de 12. Ainda intercalado a cada 30 dias. Não é desculpa. E sexta-feira estava um frio de rachar o miolo. E nós estávamos lá, os 3 malucos de Jesus. Irmãos, nós temos que escolher para refletir e pensar. Para terminarmos, Jesus não pregou a teologia da libertação e muito menos teologia da prosperidade. Teologia da libertação no passado é uma teologia que enfatizava que Jesus veio para os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno mesmo, igual Lázaro foi. Jesus gosta dos pobres. Eu vim para os nus, que estavam fome, eu quero dar comida para esses. Jesus é dos pobres. Não é assim não, meu irmão, Jesus é dos ricos também. Tanto é que Abraão estava lá. Quem era Abraão financeiramente falando? Rico para danar. Boi, cabra, ovelha de monte. Não é? Não era pobrinho não. Quem era José? Príncipe do Egito. Jesus não é dos pobres não. Jesus é daquele que se prostra a ele. Jesus não é dos ricos não. Jesus é daqueles que se prostra a ele. Seja rico, seja pobre. Lembra da matemática de Deus. Não importa se é rico ou pobre. Importa que se prostre diante do Senhor. Muito menos teologia da prosperidade. Porque se fosse teologia da prosperidade que resolvesse nesse mundo, o pobre não ia no céu como Lázaro foi. Deus não está preocupado se você vai ter um carro importado. Não, Deus está preocupado com o teu coração. Se você está servindo a Ele. Se você é dele. E você pode ser um rico muito bem abençoado por Deus, mas você pode ser um pobre muito abençoado por Deus também. Porque não é isso que é o padrão de Deus. O padrão de Deus não está firmado nas riquezas. Você quanto mais rico, mais abençoado. Amém, você pode ser rico, amém, Deus te abençoe. E para que Deus dá riqueza? Para que você oferte na obra dele. Para que você seja instrumento. Porque muita gente quer as bênçãos de Deus. Dá uma bênção para mim. Dá os dons para mim. É? E um dom chamado dom de contribuição. Você já pediu esse para Deus? O povo da teologia da libertação não descobriu esse dom. Eu queria saber que todo mundo que pede bênção e prosperidade, ao mesmo tempo ele pede dom de contribuição. Porque a todos quanto Deus dá em abundância, ele fala, contribui na minha obra, meu irmão. Porque Deus usa a minha mão como pastor, como ministro, para orar e abençoar. A mão do ministro é para orar, abençoar, para ensinar, para escrever, para educar. Mas as mãos daquele que Deus dá muito, essa mão é para contribuir também, para distribuir. Esse é um dom de contribuição. Você quer ser próspero? Peça para Deus, Senhor, eu quero contribuir mais e mais na tua obra. Deus vai te dar em abundância. Pastor, existe isso? Existe. Mas poucas pessoas entenderam isso. Poucas pessoas entenderam o dom de contribuição. Então Deus não veio pregar nem teologia da libertação, nem teologia da prosperidade. Ele veio pregar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, só existe 2 caminhos: vida ou morte, céu ou inferno. Terceiro, os bens ou as condições desta vida não condicionam o destino futuro. Não é porque você é muito abençoado com riquezas aqui que você vai para o céu. Olha aquele homem, olha como tem tudo aqui, um homem de Deus, homem de Deus. Meu irmão, se prosperidade e se dinheiro levasse o povo para o céu, todos os deputados estavam no céu, né? Não é verdade? Tudo era crente convertido, porque dinheiro não falta para aquelas porqueiras lá. Não é? Eu falo porqueira assim, meio na revolta, na atual conjuntura, né, irmão? Tá dando raiva. Tá difícil. Olha, Deus abençoa aqueles homens, mas tá difícil. Tá complicada a situação. Então não é ter dinheiro que vai para o céu, não. Não é isso, não. 4. O sofrimento não te faz melhor ou pior. Se não são os bens, então é o sofrimento. Estou sofrendo. Vamos para o céu. Não te faz melhor ou pior ser humano, mas serve para manifestar a glória de Deus. Nós sofremos, padecemos, para que Deus te use como instrumento na mão dele. E por último e quinto, o seu futuro é irreversível.
Para aqueles que já foram para o céu, que já foram no inferno, o abismo faz separação. Não tem como trocar de lado. Ninguém é promovido do inferno para o céu, nem rebaixado do céu para o inferno. Não adianta acender vela para defunto morto. Por isso, fim. Mais uma vez a pergunta: qual a sua decisão? Decida hoje, porque depois é irreversível. Vamos orar?